Candidato Jean, o seu candidato a vice-governador, Heron Giordani, do PSD, até o início do ano era chefe da Casa Civil do governador Moisés, candidato seu adversário. E foi um formulador de políticas na gestão como o Plano 1000, de repasse de recursos às prefeituras. Essas políticas feitas pelo seu companheiro de chapa, junto com o seu companheiro de chapa, elas têm o seu aval e vão continuar se a chapa for eleita? Obrigado pela pergunta, Piara, mas antes eu acredito, e você tem que concordar comigo, que eu não posso deixar de tocar num tema muito polêmico, que é a saúde, especialmente em Santa Catarina, no sul do estado, que vive uma calamidade nos hospitais. Esse é o verdadeiro debate que as pessoas querem ouvir, né? Eu não estou falando como candidato, estou falando indignado como pai que vive aqui. Confesso para vocês que, se eu fosse governador, eu não estava nesse debate. Estava lá na frente do Hospital Materno Infantil, Santa Catarina, pedindo desculpa para os criciumenses pelo que aconteceu lá. Por sinal, o governador está no horário de expediente, né? Devia estar lá ou tirar licença para estar aqui trabalhando. Ou então fazer como o Bolsonaro fez, que demitiu o presidente da Petrobras. Então, demite o secretário de Saúde, né? Toda semana é isso, a gente não tem UTI pediátrica para criança com câncer, não temos um hospital geral em Criciúma, tem em Joinville, tem em Lages, tem em Chapecó, não temos aqui. Quanto à sua pergunta, né, eu quero dizer que eu tenho um grande orgulho de ter escolhido o Heron Giordani para ser o vice. E o fato dele ter tido experiências, como foi secretário da Casa Civil do prefeito João Rodrigues por 2 mandatos na cidade de Chapecó, ter sido secretário da Casa Civil em Florianópolis, e do governo do estado, dá a ele credenciais para ser um vice, não que preenche para trazer mais um partido para a nossa chapa, mas sim um vice com qualidade, capacidade de gestão, que é reconhecido por todos e todas as bancadas. Ele cumpriu uma missão institucional delegada por 34 deputados estaduais no momento de crise política que o governo vivia. E a crise política nunca é boa para ninguém, né? Teve qualidades, teve méritos, e isso nos permite ter a certeza de que trouxemos o que tinha de melhor. Para dar continuidade é tudo de bom. Quando eu fui prefeito, eu tinha 256 obras acabadas. Eu terminei todas as 256. E o nosso compromisso efetivo é de concluir todas as obras, seja do Plano 1000 e seja aquelas que ainda não foram feitas, que precisam ser feitas, que são estruturantes. Okay. O Piara? Candidato Tramontim, sempre que é perguntado sobre governar, como seria governar sem alianças políticas, pela característica do Partido Novo, o senhor cita o governo de Minas, do Romeu Zema, e o governo de Joinville, prefeito Adriano Silva. Lá em Joinville, o prefeito, logo na eleição da mesa diretora, fez um acordo que botou na presidência um dos políticos mais tradicionais, mais longevos da Câmara de Vereadores de Joinville. É assim que o senhor pretende fazer na LESC? O Partido Novo governa conversando. Nós somos diferentes, mas não temos monopólios de virtudes. Trabalhamos com as forças políticas existentes, fazendo diálogos republicanos, à luz do sol, com transparência absoluta. E assim foi em Joinville, assim será no governo do Estado, assim será em todo lugar que o Partido Novo administra. Pontuo que essa preocupação tem sido recorrente de todos os perguntadores sobre como administrar o Estado com minoria na Assembleia. Nós governamos com princípios, com valores que contagiam, inclusive, os componentes do Legislativo. Tanto isso é verdade, Piara, que o Adriano Silva, com apenas 3 vereadores em 19, aprovou a reforma da Previdência no primeiro semestre. Convenceu as pessoas de que isso era possível. O governador Romeu Zema reequilibrou a terra arrasada deixada pelo PT de Minas Gerais, requalificando a administração, também com 3 deputados em 76. E o nosso governo aqui de Santa Catarina, que tinha uma boa base, pelo menos no início, demorou 2 anos para fazer uma reforma da Previdência capenga. Então, nós temos na administração a qualificação da ética, dos valores, do diálogo com a sociedade, e entendemos que o parlamento não é uma ilha diferente dos problemas de Santa Catarina. Eles são coautores e corresponsáveis. Então, os problemas não são do executivo e outros do legislativo. Os problemas são do Estado, e na medida que eles forem colocados com transparência, o parlamento seguramente encampará aquilo que for apresentado pelo Partido Novo. O Piara.
Candidato Jorginho Melo. O senhor foi eleito deputado federal a primeira vez pelo PSDB, trocou de partido para ser base de apoio do governo Dilma do PT. Depois apoiou o governo Temer, agora apoia o governo Bolsonaro. Que garantia o senhor dá, especialmente ao eleitor bolsonarista, de que não muda de lado e não será mais uma vez alguém que pega carona no número do presidente? Tudo bem. Piara, antes de responder a sua pergunta, eu quero entrar nesse tema também, que é um tema desesperador, que é a saúde de Santa Catarina. Nós vivemos num momento parecido com uma guerra em Santa Catarina. As pessoas dependendo de saúde, até o comandante Moisés está parecido com o comandante Zelensky, né, lá da Ucrânia, até pelo uniforme que ele está usando, a jaqueta. A saúde está mais ou menos assim em Santa Catarina. É gente morrendo nas portas dos hospitais, 130 mil pessoas com dores esperando ser atendido. E o governador sempre diz que o caixa está forrado, que tem dinheiro sobrando. Então, não sei se ele é muito pão duro ou está acontecendo alguma coisa errada. 25 mil crianças que fazem parte desses 130 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, né, um exame. Isso é uma coisa que nós vamos ter que tratar rapidamente. Vamos ter que abraçar isso para acabar com esse caos na saúde, né? E todos os telejornais, a previsão do tempo e saúde de Santa Catarina, todos os dias, isso não falha, né? Os jornalistas fazem isso. Com questão, eu me elegi primeiro mandato no PL em 94, depois fiquei 15 anos no PSDB, depois saí, fui para o PR, que na época o PR apoiava o governo Dilma, o governo que estava estabelecido. Não fui eu que escolhi o apoiamento, o partido já estava. Eu tive a oportunidade de assumir o partido em Santa Catarina como um todo. E depois foi empichado a dona Dilma, ficou o Temer, e como deputado, o relacionamento institucional tem que ser a tônica de qualquer parlamentar. Você tem que representar o teu estado, conversar com os dirigentes lá em Brasília, enfim. Ok, então, obrigado, Jorginho. Pela ordem, o Piara, pergunta para o Esperidião. Candidato Esperidião a mim, o senhor construiu toda a sua longa carreira política no mesmo partido, a Arena, que virou PDS, que hoje é o Progressistas. Um partido de direita, um partido conservador. Mas em alguns momentos da sua história, o senhor flertou com a esquerda, Brizola em 85, Lula no segundo turno de 2006. Hoje apoia Bolsonaro e disputa os eleitores do presidente com outros candidatos que estão aqui na mesa. Como convencer esse eleitor de que o senhor não é ambidestro? Olha, em primeiro lugar, eu quero trazer aqui à lume um assunto que foi passado muito rapidamente. Queria pedir o compromisso de todos nós com a implementação plena da Lei 14.299, de minha autoria, que, primeiro, produziu a redução de tarifas absurdas de energia elétrica em pelo menos 2 municípios de Santa Catarina, complementando um projeto que o próprio deputado Bueira já tinha apresentado, ele e o deputado Ronaldo Benedetti, além da deputada Ângela Min. Mas a parte mais importante é a transição justa, que está contida no projeto, em função de emendas apresentadas, e vai permitir que nós promovamos a recuperação ambiental, e aí eu quero prestar justiça ao Ministério Público, no caso federal, na pessoa do doutor Darlan, que exerceu aqui um grande papel em prol da restauração, da recuperação ambiental no sul do estado. Isso é muito importante, não apenas para o mineiro de subsolo, que eu defendi ardorosamente na reforma da Previdência, para que ele não fosse colocado no limbo. No mais, eu quero dizer o seguinte: durante mais de 20 anos, o Bolsonaro foi do meu partido, do PDS, ao qual me filiei em 1979. Durante dos 28 anos de mandato dele, 20 nós fomos companheiros. Eu acho que nós temos uma relação de amizade respeitosa que vai me permitir, como governador, não apenas dizer que votei no presidente Bolsonaro, mas pedir a atenção a Santa Catarina que está faltando, complementando com recursos estaduais, mas acima de tudo... Muito obrigado, Esperidião. Pela ordem, o Piara pergunta para Jorge Bueira.
Candidato Boeira, continuando nessa linha política que eu tenho abordado aqui, o senhor foi eleito deputado federal pelo PT 3 vezes, migrou para o PSD, que era recém-criado, depois teve seu último mandato no Progressistas. Depois de 4 anos sem mandato, por opção sua que não disputou aquela última eleição, o senhor volta com uma candidatura que fala para um eleitorado à esquerda pelo PDT. O que fez o senhor deixar esse campo e retornar agora? Eu sou um cidadão que sempre está buscando realizar os seus sonhos. Eu sou um cidadão com a característica de empreendedor, de transformação, de inovação, de mudanças. E quando eu sinto o espaço cerceado, eu de fato tento abrir caminhos em outra direção. E essa é uma característica pessoal. A característica que a gente precisa ter na lógica também da sensibilidade, do carinho, do respeito ao ser humano, de proteção à vida, governador. E porque entendo que uma gestão eficiente, ela tem que se antecipar aos problemas. A superlotação nas UTIs foi uma tragédia anunciada, governador. Houve aviso dos hospitais, da classe médica, dos funcionários na área da saúde, e o governo foi leniente, foi lento, foi frouxo na tomada de decisões e só tomou ações quando o pior já tinha acontecido e nós perdemos crianças. Se eleito for, eu não vou terceirizar para ninguém a saúde. Eu serei o comandante da saúde. Pela ordem, o Piara pergunta para Décio Lima. Candidato Décio Lima, o seu discurso tem sido praticamente todo, focado na associação com a figura do ex-presidente Lula, do PT, na expectativa de que ele vença a eleição presidencial e que o senhor, colega de partido e amigo dele, possa ter um governo de portas abertas em Brasília. Se esse cenário não se concretizar, o que o Décio Lima, sem Lula, tem a oferecer como governador? Olha, Piara, a política tem lado. Eu tenho um lado pertencente de um jovem que lutou contra a ditadura e, na década de 80, deu a sua contribuição para construir o Partido dos Trabalhadores. Aqui nessa mesa, ninguém vai votar no Lula. Aqui nessa mesa, mesmo no segundo turno, todos os candidatos aqui, pela sua configuração, eles vão votar no Bolsonaro se tiver eleição em segundo turno. Isso é visível. O meu lado é o lado desse resultado, que estabeleceu um marco regulatório na vida do povo brasileiro, que tirou 30 milhões de pessoas da pobreza e da miséria, que construiu um país que chegou a ser a 6ª economia do planeta, hoje pisa para ser a 13ª, de um país que conseguiu incluir o povo no orçamento e estabelecer um processo de inclusão social como nunca, que trouxe para Santa Catarina resultados efetivos, resultados na educação, na saúde. Eu sou do lado de um presidente que criou o SAMU, que criou uma estrutura hospitalar invejável, que criou o médico da família, que criou um processo de atenção em todos os setores da sociedade. E é por isso que eu quero te dizer que eu sou uma pessoa de causa, não vou parar. Mesmo que isso venha a acontecer, o que não é provável, porque acredito que o Lula, e as pesquisas todas estão dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno, eu vou continuar na causa, como eu tive em 2018. Eu não parei, estava na resiliência, disputei o governo do Estado e continuei defendendo os ideais que eu sempre acho que é o caminho melhor para o Brasil e para Santa Catarina. E, por fim, o Piara pergunta para Carlos Moisés. Candidato Carlos Moisés, quando o senhor foi candidato 4 anos atrás, comandante Moisés, no segundo turno o senhor usava muito uma frase, não existe meia mudança, e pregava uma nova política. No governo, o seu governo politicamente só estabilizou quando composto com todos os partidos tradicionais da Assembleia Legislativa. E hoje tem como aliado principal, na reeleição, o MDB, que foi sócio de todos os governos do Estado nos últimos 20 anos. A mudança ficou pela metade? Então, Piara, primeiro destacar que quando o candidato vem no debate de ontem falar da cor dos meus olhos, hoje da minha roupa, eu acredito que um debate sério não pode se prender
a nossa estética, né? E sim propostas, né? Entender a posição que nós estamos pretendendo assumir. O que a gente está discutindo aqui é quem vai governar Santa Catarina para os próximos 4 anos. Isso é um movimento de muita responsabilidade. Então, a gente tem que tratar decentemente as pessoas que estão nos ouvindo. As pessoas que ligaram o rádio hoje querem ouvir aqui propostas, querem ouvir aqui justificativas pelas quais as pessoas se propõem a governar esse Estado com seriedade, com liderança e com muita coragem, que foi o que nós fizemos nos últimos 4 anos. Sobre o tema saúde, eu peço que a comunidade local aqui vá ao São Donato, Hospital de Sara, vá ao Hospital São José, vá aos hospitais da região, sejam eles regionais, como o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, e pergunte os investimentos em Braço do Norte, enfim, em todas as regiões aqui do sul do estado, se a saúde não mudou. Mudou efetivamente com a política hospitalar catarinense. O Santa Catarina, que foi citado aqui também, com investimentos importantes e dentro da política hospitalar catarinense do nosso estado. A questão da atenção, nós temos que avaliar a atenção, a falta de atenção básica, primária de saúde. Aqueles que passaram por prefeituras aqui sabem o que eu estou falando. Quando as crianças chegam nos nossos hospitais em estado grave, exatamente por conta da falta de atenção primária e da baixa taxa de vacinação, grande desserviço que fizeram com a campanha de vacinação nesse país. Aqueles que me acompanham hoje na política, respondendo a tua pergunta, entenderam a minha proposta de ser um governo suprapartidário e investir em todas as cidades de Santa Catarina. Por isso que estão comigo hoje, dando apoio ao nosso trabalho, e aqueles que participaram do governo fizeram grandes entregas, como foi aqui em Criciúma, em todo o estado de Santa Catarina, o nosso deputado Vampiro, que é do MDB, que foi nosso secretário de Educação, com recorde de investimento da história.